Olá pessoal, eu sou o engenheiro Ângelo Giuseppe. Convido vocês a viajarmos neste vasto universo da eletricidade, onde vou ajudá-los a, numa linguagem fácil, entender e tirar dúvidas mais comuns de muitos profissionais sobre equipamentos e seus aspectos técnicos, programação, instalação, comissionamento e muito mais. Portanto, aperte os cintos e embarque comigo na Elétrica Sem Choque. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Este vídeo inicia uma série sobre programação de relés de proteção secundária mais utilizados em cabines primárias de média tensão. Começaremos com o relé URPS 7104, um relé bastante simples e de grande aplicação em diversas instalações. Inicialmente, vamos conhecer um pouco sobre o relé e quais as informações que precisaremos ter em mãos antes de iniciarmos a sua programação. Primeiramente, precisamos saber quais as funções de proteção do relé. As funções de proteção são designadas através da tabela ANSI. No caso do relé URPS 7104, conforme a tabela ANSI, ele atende às proteções 5051 e 5051N, sobre a corrente instantânea e temporizada de fase e de neutro, o que, em baixa tensão, costumamos chamar de proteção contra curto-circuito e proteção contra sobrecarga. Alguns podem estar se perguntando, o que é ANSI? ANSI é uma organização americana que regulamenta a padronização dos dispositivos de proteção, dando número e nome de identificação específico para cada elemento, ou seja, 50, proteção de sobrecorrente instantânea, 51, proteção de sobrecorrente temporizada. Temos também, por exemplo, a proteção 27, proteção de subtensão, e 59, proteção de sobretensão. Essas proteções também são bastante utilizadas. Agora vamos conhecer o frontal do relé URPS 7104. Inicialmente temos uma tampa em policarbonato com dispositivo para lacre, o que impede o acesso às teclas de programação, e é um requisito muitas vezes exigido pelas concessionárias. Temos um display que indica a corrente medida das fases e do neutro, e os parâmetros a serem ajustados durante a programação. Temos duas linhas de LEDs para indicação das fases e neutro, correspondentes aos valores que estão sendo mostrados no display, sendo a primeira linha a fase ou o neutro medido e na segunda linha a fase ou o neutro com defeito, TRIP. Temos no frontal do relé desenhadas duas curvas, sendo uma curva vermelha, que representa a proteção de fase, e uma curva verde, que representa a proteção de neutro. E em cada curva existem LEDs nos pontos principais das mesmas, que possuem a função de sinalizar a atuação e especificar o parâmetro que está sendo programado e mostrado no display. Por fim, temos 5 teclas que se destinam à navegação, programação e reset do relé. A tecla P é responsável pelo acesso aos parâmetros de programação e a navegação entre eles. As teclas com as setas para cima e para baixo são utilizadas para o incremento e decremento dos valores dos parâmetros selecionados. A tecla E, ou tecla Enter, é responsável pela confirmação dos parâmetros de programação selecionados. Por fim, a tecla R, responsável pelo reset do relé quando da sua atuação, devendo ser acionada apenas após a verificação do defeito. No frontal, temos também uma alavanca com a indicação push. Através delas, sacamos o modo eletrônico e acessamos a parte interna do relé. Importante destacar que essa operação poderá ser feita a quente. Bem, o que significa a quente? Significa que não há necessidade de desligar o relé ou mesmo desconectar nenhuma fiação ou cabeamento. Ao sacar o relé, os T6 serão curto-circuitados. Internamente ao relé, encontramos uma chave conforme mostrada composta por 4 cavaletes. O da posição 1 nos diz se o relé está bloqueado ou não, ou seja,
se nos permitirá alterar os parâmetros ou não. Na posição off estará bloqueado. Com uma simples chave podemos passar para a posição on, desbloqueando. Agora que já conhecemos o relé, precisaremos saber o que necessitamos ter em mãos que nos fornecerá as informações a serem inseridas no relé através da sua programação. Isso é, estudo de seletividade e ordem de ajuste das proteções, conhecida também como OAP. Importante destacar que caso o relé esteja em uma zona de fronteira com a concessionária, este estudo de seletividade, bem como a OAP, deverão ser aprovados e liberados pela concessionária para execução. O estudo de seletividade é um documento que contempla o estudo do sistema a ser protegido e no qual se define os ajustes das proteções. Importante observar que nas zonas de fronteira com as concessionárias deverão ser elaborados conforme a norma de cada concessionária. A ordem de ajuste das proteções, OAP, é uma tabela resumo dos ajustes de proteções a serem inseridos no relé em sua programação. Normalmente é parte integrante do estudo de seletividade. Agora que já conhecemos o relé e o que precisamos ter em mãos, vem a pergunta: como fazer a programação? É importante destacar que a tecnologia do relé, o RPS 7104, permite a programação em local diferente da instalação. A programação do relé pode ser realizada em bancada e aplicada em campo com absoluta segurança operacional. E também é importante salientar que a alteração de parâmetro com o relé em serviço pode provocar a operação do mesmo. Recomenda-se bloquear o disjuntor antes de programar o relé. Como falamos no início, o relé URPS 7104 é um relé simples e bastante aplicado nas instalações de cabines primárias de média tensão. Sua programação é extremamente fácil e adaptada para aproximar-se ao máximo possível dos dados usualmente manuseados em campo por profissionais técnicos que trabalham com circuitos de proteção elétrica. Os procedimentos de programação para inserirmos cada valor de ajuste pode ser resumido em 3 passos, o que podemos chamar a partir de agora da regra dos 3 passos. Vamos a ela. Passo 1. Pressionamos a tecla P, na qual a sua navegação nos permitirá chegar ao parâmetro desejado, de forma a ajustarmos o valor definido no estudo de seletividade ou na OAP. Durante a navegação, LED nos guiarão e nos informarão em que parâmetros estamos. Uma vez o LED aceso no parâmetro desejado, passaremos para o passo 2. Pressionamos as teclas com as setas para cima e para baixo, de incremento e decremento, de forma a ajustarmos o valor visualizado do display ao valor definido pelo estudo de seletividade OAP. Feito isso, passaremos para o passo 3. Passo 3. Confirmamos o valor ajustado pressionando a tecla E. Toda vez que acionamos a tecla E, o relé armazena o valor ajustado e retorna a indicação de corrente no display e se tem um tempo de aproximadamente 2 segundos para pressionar a tecla P e acessar o próximo parâmetro de programação. Aí está a regra dos 3 passos. Vamos fazer um exercício de programação. Caso prático de parametrização. De posse do relé URPS 7104 e já conhecendo os passos para programação e também de posse da OAP liberada para execução, a qual contempla os parâmetros que deveremos inserir no relé, podemos considerar prontos. Importante, precisamos saber se o relé está ou não desbloqueado. Caso não esteja desbloqueado, precisaremos desbloqueá-lo, usando o procedimento visto anteriormente, conforme mostrado. Agora sim, podemos ir para a programação do relé. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Então vamos lá. Iniciaremos pela configuração do transformador de corrente, através do ajuste do RTC, que neste caso do exemplo da OAP, RTC é igual a 40. Alguém pode estar se perguntando o que é RTC. RTC é a relação do transformador de corrente. No exemplo, o RTC foi diretamente dado.
Mas caso não tivesse sido apresentado, como calcular? O RTC é obtido através da divisão entre a máxima corrente do primário do transformador de corrente pela máxima corrente do secundário do transformador de corrente, conforme mostra a imagem. Neste caso, a máxima corrente do primário do transformador de corrente é 200 e a máxima corrente do secundário do transformador de corrente é 5 amperes. Dividindo 200 por 5, chegaremos aos 40, que é RTC. Então, vamos inserir estes dados no relé. Primeiramente, acionamos a tecla P, até acessarmos o parâmetro indicado pelo LED TC, conforme mostrado na imagem. Em seguida, acionamos as teclas de navegação até o valor do RTC, neste caso da OP 40. E por fim, acionamos a tecla E para confirmarmos o valor ajustado, parâmetro inserido. Nesta etapa, faremos os ajustes dos valores da proteção de sobrecorrente temporizada 51, conhecida em baixa tensão como proteção contra sobrecarga, representada no relé URPE 7104 pela curva vermelha. Começamos inserindo a corrente de partida, também chamada corrente de picape, conforme mostrado pela seta na OAP. Para isso, acionamos a tecla P até acessarmos o parâmetro indicado pelo LED e partida. Em seguida, acionamos as teclas de navegação até o valor de 19,9, conforme a OAP e conforme mostrado no display, e acionamos a tecla E para confirmar o valor ajustado. Mais um ajuste inserido no relé, vamos ao próximo. Continuando os ajustes dos valores da proteção 51 sobre corrente temporizada de fase, representada no relé pela curva vermelha, vamos inserir agora o próximo dado, conforme indicado na OAP. Trata-se do tipo de curva, neste caso extremamente inversa. Acionamos a tecla P até acessar o parâmetro indicado pelo LED, curva. Em seguida, acionamos as teclas de navegação até encontrarmos a curva extremamente inversa, representada no display pelas letras E e I. Acionamos a tecla E para confirmarmos o valor ajustado. Continuando na curva vermelha, vamos inserir agora o próximo parâmetro, o DT, dial de tempo. Acionamos a tecla P até acessarmos o parâmetro indicado pelo LED DT. Em seguida, acionamos as teclas de navegação até o valor 0,25, conforme mostrado na OA e também no display. Acionamos a tecla E e confirmamos o valor ajustado. Assim concluímos as parametrizações das proteções 51 sobre corrente temporizada de fase, curva vermelha. Continuando na curva vermelha, faremos os ajustes das proteções de sobrecorrente instantânea, conforme a tabela ANSI, identificada como proteção 50, e conhecida também em baixa tensão como proteção contra curto-circuito. Dando continuidade na parametrização do relé, ainda na curva vermelha de proteção de sobrecorrente de fase, acionamos a tecla P, até acessarmos o parâmetro indicado pelo LED e definido, corrente tempo definido, na curva vermelha. No nosso exemplo, esse parâmetro não se aplica, conforme podemos observar na OAP. A título de ilustração, vamos supor que tenhamos um OP que possui um valor para corrente tempo definido. Neste caso, acionaríamos as teclas para cima e para baixo, de forma a obtermos o valor, que neste caso dessa OP suposta é de 19,1. E em seguida acionaríamos a tecla de E para confirmar este valor. Bem, voltemos para a nossa OAP. O que faríamos então? Quando não se tem esse valor, ou seja, no caso em que esse não se aplica, acionamos as teclas de navegação até o valor máximo desse parâmetro. Nesse caso é 2.800. E por fim, acionamos a tecla E para confirmarmos o valor ajustado. Continuando na parametrização do relé, ainda na curva vermelha, de proteção de sobrecorrente de fase, acionamos a tecla P até acessarmos o parâmetro indicado pelo LED T definido, que é o tempo definido, na curva vermelha. Da mesma forma que o parâmetro anterior, no nosso exemplo, este parâmetro não se aplica, conforme podemos observar na OAP. E usando a mesma situação que tenhamos uma OAP que possua um valor para o tempo definido, faríamos da mesma forma que todos os parâmetros já inseridos. Acionaríamos a tecla para cima e para baixo, de forma a obtermos o valor desse caso de 1 segundo,
e em seguida acionaríamos a tecla E para confirmar este valor. Bem, voltemos para o nosso caso, para a nossa OAP. O que faríamos? Quando não se tem este valor, ou seja, no caso em que ele não se aplica, acionamos a tecla de navegação até o valor máximo desse parâmetro, que no nosso caso é 240. E por fim, acionamos a tecla E para confirmar o valor ajustado. Em seguida, ainda na curva vermelha de proteção de sobrecorrente instantânea de fase, vamos inserir a corrente instantânea, a corrente responsável pela proteção contra curto-circuito. Seguindo os 3 passos, acionamos a tecla P até acessarmos o parâmetro indicado pelo LED e instantâneo. Em seguida, acionamos a tecla de navegação até o valor do instantâneo da OAP, que no caso é 200 amperes, e acionamos a tecla E para confirmar o valor ajustado. Assim, concluímos as parametrizações das proteções de fase temporizada 51 e instantânea 50, curva vermelha. Iniciaremos as parametrizações das proteções de neutro temporizada 51N e instantânea 50N, agora curva verde. E seguirão a mesma regra dos 3 passos aplicada nas parametrizações das proteções de sobrecorrente de fase. Começamos com a parametrização da proteção de sobrecorrente temporizada de neutro 51N, curva verde, inserindo a corrente de partida, também chamada corrente de picar. Acionamos a tecla P até acessarmos o parâmetro indicado pelo LED e partida, curva verde. Em seguida, acionamos a tecla de navegação até o valor da OAP, 2,985. Conforme navegamos, não encontramos este valor. Então, o que fazer? Neste caso, quando não existe o valor exato, nós aplicamos o valor imediatamente inferior. Neste caso, 2,95, conforme mostrado no display. Acionamos a tecla E para confirmar o valor ajustado, ajuste inserido no relé. Fica aqui a observação. Toda vez que não for encontrado o valor exato a ser ajustado, devemos adotar o valor inferior mais próximo. Continuando os ajustes dos valores da proteção 51N sobre corrente temporizada de neutro, representada no relé pela curva verde, acionamos a tecla P até acessarmos o parâmetro indicado pelo LED curva. Em seguida, acionamos a tecla de navegação até encontrarmos a curva extremamente inversa, representadas pela letra E e I. Acionamos a tecla E para confirmarmos o valor ajustado. Dando sequência à programação dos ajustes curva verde, vamos inserir agora o parâmetro DT, dial de tempo. Acionamos a tecla P até acessar um parâmetro indicado pelo LED DT na curva verde. Em seguida, acionamos as teclas de navegação até o valor de DT 0,25 estabelecido pela OAP. Acionamos a tecla E para confirmar o valor ajustado. Concluímos as parametrizações das proteções 51N sobre corrente temporizada de neutro, curva verde. Continuando na curva verde, faremos os ajustes das proteções de sobrecorrente instantânea de neutro, conforme a tabela ANSI, identificada como proteção 50N. Continuando a parametrização do relé ainda na curva verde, de proteção de sobrecorrente de neutro, acionamos a tecla P até acessarmos o parâmetro indicado pelo LED e definido, corrente e tempo definido, na curva verde. No nosso exemplo, esse parâmetro não se aplica, conforme podemos observar na OAP, da mesma forma que aconteceu na proteção sobre corrente de fase, curva vermelha. Quando não se tem esse valor, ou seja, no caso não se aplica, acionamos as teclas de navegação até o valor máximo desse parâmetro, que neste caso é 2.800, e por fim acionemos a tecla E para confirmar o valor ajustado. Continuando a parametrização do relé ainda na curva verde de proteção de sobrecorrente de neutro, acionamos a tecla P até acessar um parâmetro indicado pelo LED tempo definido, na curva verde. Da mesma forma que o parâmetro anterior, no nosso exemplo, esse parâmetro não se aplica, conforme podemos observar na OAP. Ou seja, neste caso, acionamos as teclas de navegação até o valor máximo desse parâmetro, que neste caso é 240, e por fim acionamos a tecla E para confirmarmos o valor ajustado. Por fim, na curva verde de proteção sobre corrente instantânea de neutro, 50N, vamos inserir a corrente instantânea. Acionamos a tecla P até acessar um parâmetro indicado pelo LED e instantâneo, na curva verde. Em seguida, acionamos as teclas de navegação até o valor indicado pela OAP, no caso do instantâneo de 20 amperes.
e acionamos a tecla E para confirmar o valor ajustado. Dessa forma, concluímos as parametrizações das proteções de fase temporizada 51 e instantânea 50, curva vermelha, e as parametrizações das proteções de neutro temporizada 51N e instantânea 50N, curva verde, todas conforme os valores de ajuste determinados pela Ordem de Ajuste de Proteção, OAP. Programação do relé concluída. Opa, espera um pouco. Para finalizar a parametrização, é importante conferir se todos os parâmetros foram configurados corretamente no relé. E como fazer isso? Navegue por todos os parâmetros utilizando a tecla P e verifique no display os valores, se estão de acordo com a OAP. Caso haja alguma divergência, faça a correção utilizando os passos apresentados de configuração do relé. Outro ponto importante, já que evitaria o risco de um curioso poder vir a alterar algum dos parâmetros, seria bloquear o relé. Fica aqui minha recomendação. Finalmente, temos a programação do relé concluída e a proposta deste vídeo atendida, desmistificando o relé URPE 7104 e permitindo um técnico da área faça sua programação sem a necessidade de ser um especialista.